Para iniciar o evento, a proteção dos direitos fundamentais e o direito da concorrência a novos desafios, eu faço uma saudação em nome do diretor Felipe Chiarello e do coordenador da pós-graduação João Paulo Ismânio, a todos os presentes, especialmente aos nossos amigos, professores da Faculdade Católica Portuguesa do Porto, aqui representada nesta mesa pelo professor Manuel Fontaine, diretor da faculdade. Também gostaria de agradecer muito à professora Sofia Paz pela cooperação que iniciamos o ano passado. A professora Sofia Paz coordena o Observatório da Concorrência, que é um dos responsáveis por este evento. Se não fosse todo esse esforço da professora Sofia, não estaríamos hoje aqui para discutir tema tão relevante, tão atual e tão interessante. A professora Sofia Paz, só para deixar vocês informados, ela já é pesquisadora do Grupo de Estudo de Direito da Concorrência, aqui da Faculdade de Direito Mackenzie. Os doutorandos dela, dessa área, também ingressarão como pesquisadores, e isso fará uma grande troca de conhecimento entre os nossos estudantes e pesquisadores aqui do Brasil, com os estudantes e os pesquisadores lá de Portugal. Também gostaria de agradecer às professoras Ana Tereza, Catarina, pela presença. Sei que não foi fácil a chegada, né? Eles chegaram segunda-feira, muito cedo, tiveram compromissos na segunda até 11 horas da noite, esses horários que nós temos aqui no Brasil de ensino, né? Que vai até tarde. Ontem eles tentaram conhecer um pouquinho de São Paulo, espero que tenham gostado. E ontem à noite tivemos o prazer de nos encontrarmos, e hoje eles já estão aqui cedo para esse evento, e logo mais eles tornam para Portugal. O regresso é logo mais. Então, eles terminam a palestra, mal dá tempo para almoçar, e já pegam o voo de regresso. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Passo imediatamente a palavra ao professor Manuel, para que faça também a abertura deste evento, e depois, na sequência, já convocamos os palestrantes do dia. Muito obrigado, professor Vicente Bagnoli. É com grande gosto que me encontro hoje aqui presente, na Universidade Mackenzie, para este encontro de troca de experiências e de apresentação de papers relativamente ao direito da concorrência e aos direitos fundamentais. Eu espero que seja um marco importante na colaboração entre a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade Mackenzie. Devo dizer que é a primeira vez que venho a São Paulo, aliás, é a primeira vez que venho ao Brasil, e a experiência está a ser ótima. Tinham-me dito de São Paulo que é como há pouco alguém dizia, uma selva de pedra, e é verdade, mas é verdade também que estou gostando muito desta experiência, sobretudo, talvez, por causa da recepção muito calorosa que temos recebido, designadamente aqui pelo professor Vicente Bagnoli e por todas as pessoas que temos contactado aqui em São Paulo. Na verdade, é algo que vinha dizendo às minhas colegas, em geral, as pessoas são todas muito simpáticas e, portanto, isso torna a estadia realmente muito agradável. Dito isto, agradeço o convite que nos foi dirigido para esta participação, neste colóquio, nesta conferência, e, naturalmente, desejo, enfim, os melhores trabalhos nesta manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel, e a próxima vez tem que ficar mais tempo em São Paulo e no Brasil, para conhecer um pouco mais esse grande e bonito país também. Sim, é verdade. Muito obrigado. Então, imediatamente, eu já convido o professor Rodrigo Salgado, professor aqui da nossa casa também, que será o moderador do primeiro painel, para que convide os palestrantes para iniciarmos os trabalhos. Eu posso te chamar já imediatamente. Queria dar bom dia a todos e todas.
Agradecer primeiramente o convite do professor Vicente, parabenizá-lo pela iniciativa do evento, também a pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie pela iniciativa de trazer a Conferência Internacional desse porte, num debate tão fundamental e tão importante, como as questões que vão ser levantadas aqui hoje. Dado o adiantado da hora, eu queria já passar a apresentação e chamar os referidos convidados para que possam começar posteriormente sua explanação. Primeiro, gostaria de chamar o professor Dr. Manuel Fontaine, já aqui apresentado, diretor da Católica do Porto. Por favor, professor, uma salva de palmas. Chamar também o professor Dr. Marco Aurélio Florencio Garcia, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Garcia ficou a mais, o Florencio, perdão. Também o professor Dr. Fabiano Delmasso, aqui da Universidade. E a professora Ana Tereza, também, para que compõe a mesa conosco. Eu, sem mais demoras, então, gostaria de passar a palavra ao professor Dr. Manuel Fontaine, que vai fazer a sua explanação sobre auxílios, obrigação de restituição e princípio da segurança jurídica. Por favor. Bem, não sei se me estão a ouvir. Sim? Bom, então, mais uma vez, muito bom dia e muito obrigado mais uma vez pelo convite para estar presente. Agora, se pudesse pôr um bocadinho mais para aqui, é que senão não consigo ver o ecrã. Sim, está bem, obrigado. Assim? Muito bem. Eu hoje vou falar sobre um tema que, no âmbito desta Conferência Internacional relativa à proteção dos direitos fundamentais e ao direito da concorrência, faz todo sentido, mas que provavelmente é um tema menos conhecido de um público brasileiro, que é a questão dos auxílios de Estado e, naturalmente, a sua ligação, então, à questão dos direitos fundamentais, sobretudo no âmbito mais restrito da chamada obrigação de restituição dos auxílios de Estado e do princípio da segurança jurídica. O que é isto dos auxílios de Estado? Os auxílios de Estado são regulados pelo direito da União Europeia. Como saberão, Portugal está integrado na União Europeia, é um dos 28 Estados da União Europeia e está submetido às regras da União Europeia. E a União Europeia regula a atribuição dos auxílios de Estado às empresas. Há uma figura similar, e vamos falar melhor desta questão dos auxílios de Estado, mas há uma figura similar à dos auxílios de Estado, que é a figura das subvenções. As subvenções, os subsídios, são regulados pelo direito da Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, de que o Brasil é um importante membro, aliás, o atual diretor-geral da Organização Mundial do Comércio é, como sabem, brasileiro. A Organização Mundial do Comércio regula em que medida é que os Estados, em que medida é que Portugal, que também é membro, em que medida é que a União Europeia, que é também membro de pleno direito da OMC, em que medida é que o Brasil pode atribuir subvenções às suas empresas. Aliás, ainda ontem falávamos que o Brasil foi recentemente condenado por ter criado um esquema aparentemente de isenção de impostos relativamente ao setor automóvel, que, no fundo, beneficiava os construtores automóveis
que se encontram localizados no Brasil relativamente a construtores localizados fora do Brasil. Uma situação também conhecida de conexão das subvenções com o Brasil é o da Embraer. O governo brasileiro também subvencionava a Embraer, tal como o governo canadiano subvencionava a Bombardier, e houve queixas recíprocas e ambos os países, quer o Brasil, quer o Canadá, foram condenados por violarem estas regras OMC de direito das subvenções. Não são os únicos, a União Europeia já foi condenada diversas vezes, os Estados Unidos já foram condenados diversas vezes. Só para dizer, existe uma regulação internacional das subvenções a que o Brasil também está submetido. Mas provavelmente o Brasil não tem uma regulação interna da atribuição de subvenções de auxílios de Estado, pelo menos tal como existe na União Europeia. E, na verdade, há uma norma dos tratados, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, um dos tratados fundamentais desta entidade política, que claramente considera incompatíveis com o mercado interno os auxílios que afetem o comércio entre os Estados-membros e falseiem ou ameacem falsear a concorrência. Portanto, o direito da concorrência na União Europeia abrange não apenas os acordos entre empresas falseadores da concorrência, não apenas os abusos de posição dominante, não apenas as concentrações de empresas, mas também os auxílios de Estado. Isto é, atos dos Estados que potencialmente falseiam a concorrência entre empresas ao beneficiar umas em detrimento das outras. Bom, porquê é que os auxílios são regulados? Em que medida é que podem pôr em causa a concorrência? E aquilo que eu vou dizer agora aplica-se quer ao direito da União Europeia, quer ao direito da Organização Mundial do Comércio. Na verdade, esta regulamentação das subvenções, esta regulamentação da capacidade de os Estados atribuírem vantagens, atribuírem dinheiro às suas empresas, esta regulamentação resulta, em primeiro lugar, de acordos de liberalização internacional do comércio. Quer, em primeiro lugar, o GATT, o General Agreement on Taxes and Trade, o Taxes and Tariffs, quer depois o seu sucessor, a Organização Mundial do Comércio, quer muitos outros acordos de liberalização do comércio. Sempre que há um acordo de liberalização do comércio entre dois ou mais Estados, é usual que nesse acordo sejam também reguladas as subvenções. Porquê? Porque é que isto acontece? Por uma razão muito simples, porque quando se liberaliza o comércio entre dois Estados, quando se eliminam as barreiras, as fronteiras alfandegárias, as indústrias de um e de outro Estado ficam desprotegidas. A ideia é essa. A ideia é que elas depois possam concorrer umas com as outras. Mas se um dos Estados começa a beneficiar as suas empresas com subvenções, vai colocá-las em vantagem sobre as empresas estrangeiras. Vai permitir que essas empresas conquistem os mercados das empresas estrangeiras. Isto é considerado desleal e, portanto, é normalmente proibido pelo direito internacional do comércio. Há diversos tipos de subvenções que são proibidas, as subvenções à exportação, as subvenções à aquisição de bens nacionais, por exemplo. Mas há também uma faceta económica dos auxílios. Do ponto de vista da economia, da ciência económica, faz sentido um Estado atribuir auxílios às suas empresas? A resposta é depende. Em alguns casos faz sentido, noutros casos não faz sentido. Quando é que um Estado deve atribuir subvenções? Quando isso permitir resolver uma falha de mercado. As falhas de mercado são as mais diversas. Um exemplo clássico é o das externalidades negativas, externalidades positivas. A pesquisa científica e o desenvolvimento
é um exemplo de uma atividade que produz externalidades positivas, isto é, traz vantagens não apenas àqueles que realizam essa pesquisa e esse desenvolvimento, designadamente empresas que o façam, mas também à sociedade no seu conjunto. Então, um Estado deve subvencionar, deve subsidiar as empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento. É um caso em que é admissível a existência de subvenções, a existência de auxílios. Bom, mas em todos os outros casos não é admissível a existência de auxílios. E, portanto, a existência de um controlo internacional dos auxílios, como existe na União Europeia, visa impedir que os Estados atribuam subsídios, e já vamos ver que tipo de subsídios é que estamos a falar. Podem ser subsídios propriamente ditos, a atribuição de um determinado montante de dinheiro a uma empresa, podem ser isenções fiscais, por exemplo, outro tipo de benefícios fiscais, podemos ter outro tipo de casos de que já falaremos. E é muito comum que os lobbies, os grupos de pressão, se organizem para, junto do governo, junto do Estado, conseguir essas benesses, nessas mais diversas formas, mesmo quando não são justificadas. Então, um controlo internacional da atribuição de auxílios permite evitar que os Estados sejam presa dos grupos de pressão, dos lobbies. E é isso que sucede na Europa. Porque é a Comissão Europeia, como veremos, que terá de autorizar cada Estado-membro, cada município, cada região a atribuir auxílios às suas empresas. Sem essa autorização, o auxílio é ilegal e terá de ser devolvido, restituído. Já veremos isso. Bom, por outro lado, não são apenas os grupos de pressão os responsáveis pela atribuição por parte do Estado de subsídios, subvenções ineficientes. Isto também sucede porque os Estados, por uma questão, enfim, pelas questões mais diversas, mas por vezes entram em guerras de subvenções uns com os outros. Querem beneficiar empresas que consideram campeões nacionais. Não é? Querem que essas empresas, não diria dominem o mundo, mas pelo menos que consigam obter os melhores resultados em termos de exportações, designadamente. E o caso, não é, da guerra de subvenções, se quiserem, entre o Brasil e o Canadá, é paradigmático. Mas ainda mais paradigmático é o da guerra de subvenções entre a Europa e os Estados Unidos para apoiarem a Boeing e a Airbus. Okay? Quer os Estados Unidos, quer a Europa, já foram condenados por terem entrado nessa guerra de subvenções. É para evitar isso que também temos um controlo internacional. Bom, concentrando-me agora nos auxílios de Estado, tal como são regulados pelo direito da União Europeia. O artigo 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que faz parte da Constituição da União Europeia, diz que são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. Portanto, temos aqui um conceito de auxílios de Estado muito amplo e que abrange, em geral, toda a vantagem concedida por um Estado ou por outra entidade pública a uma ou determinadas empresas. Temos ali vários exemplos de auxílios de Estado. Por exemplo, para além daqueles que eu já referi, a bonificação de juros, as garantias de empréstimos, mesmo vendas de terrenos ou de edifícios, desde que a título gratuito ou com condições favoráveis, ou fornecimento de bens e serviços em condições preferenciais. Há muitas formas de os Estados, de as entidades públicas, beneficiarem uma empresa. A noção de auxílio do artigo 107 abrange todas elas. Portanto, os Estados não vão conseguir contornar
a proibição de concessão de auxílios através da utilização de outras formas que não as típicas, subvenção, isenção fiscal, de atribuição de uma vantagem. Alguns esclarecimentos quanto a estes 3 aspectos do conceito de auxílio. Nós dissemos que há um auxílio quando um Estado, através de um determinado ato, favorece, concede vantagem a uma empresa. Portanto, isso implica que essa empresa fica numa melhor posição económica. Mas, por vezes, não é fácil perceber quando é que isso acontece. Quando uma empresa recebe um determinado montante de dinheiro, uma subvenção a troco de nada, é evidente que está numa melhor posição. Quando não tem de pagar impostos, quando todas as outras empresas têm, está em melhor posição. Mas quando, por exemplo, vende os seus bens ao Estado, em princípio, não está em melhor posição do que qualquer outra empresa que vende os seus bens ao Estado. A não ser que o Estado esteja a pagar mais do que devia. E então há um critério, que é a de saber se o Estado está a atuar enquanto um operador económico normal. Se está a atuar tal como, se quiserem, uma empresa privada o faria. Se estiver, não está a conceder vantagem a outra empresa. Se não estiver, está a conceder uma vantagem. Também quanto à origem pública, os auxílios são concedidos pelos Estados ou por outras entidades públicas, sim. Mas os Estados podem, mais uma vez, querer contornar esta proibição através de uma empresa privada controlada pelo Estado. Por exemplo, em Portugal, o Estado ainda é dono de um banco, um grande banco, o maior banco português é público, mas a forma jurídica é privada, é uma sociedade anónima. Então, através desse banco, o Estado poderia conceder auxílios contornando esta proibição. Não o pode fazer porque, se o Estado controla essa empresa privada que vai conceder o auxílio, então isso também está abrangido pelo artigo 107 do Tratado. Finalmente, a questão da seletividade. Isto é muito importante para perceber o que é um auxílio. Um Estado pode, por exemplo, decidir baixar os impostos para todas as empresas no seu território. Nós, em Portugal, temos um imposto chamado IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. É um imposto sobre os lucros das empresas. Se o Estado português decidir diminuir para todas as empresas esse imposto, está a conceder uma vantagem, é o Estado que está a conceder essa vantagem, está a conceder a empresas, mas a todas as empresas, não a determinadas empresas ou a determinados setores de produção, como o têxtil, o automóvel. E, portanto, aqui não temos auxílio. Mas, se for a uma empresa, ou a determinadas empresas, ou a um determinado setor, então o auxílio é seletivo e está abrangido por esta proibição. O que é falseamento da concorrência? Quando é que um auxílio falseia a concorrência? A resposta é quase sempre. Quase que existe uma presunção de que um Estado, ajudando uma empresa determinada, colocando-a em melhor posição do ponto de vista económico, está naturalmente a falsear a concorrência. São muito poucas as situações em que o Tribunal de Justiça da União Europeia tem considerado que, estando preenchidos todos os elementos do conceito de auxílio, o mesmo não falseia a concorrência. Basicamente, a situação é esta. Basta existir um concorrente daquela empresa na União Europeia para a concorrência estar a ser falseada. E, portanto, aqui, claramente, no domínio dos auxílios de Estado, temos falseamento da concorrência quando os concorrentes são prejudicados. Essa é que é a grande noção, que é diferente da que existe noutros domínios do direito da concorrência. Há, portanto, algumas situações excepcionais em que a concorrência não é falseada. Por exemplo, se na União Europeia não existir mais nenhuma empresa que produza aquele bem. Então a empresa, no espaço da União Europeia, é a única a produzir aquele bem e então a concorrência na União Europeia não é falseada. Ou
se, por exemplo, a subvenção fomentar a exportação para mercados terceiros, não para a União Europeia. Vamos supor que o governo francês decide subvencionar a produção de automóveis Renault para o Brasil. Apenas para o Brasil. Nesse caso, em princípio, a subvenção não afeta a concorrência na União Europeia, no mercado interno. Ou, depois ainda, casos em que os auxílios são atribuídos a empresas muito pequenas, mercados estritamente locais, ao nível de um município, se quiserem, ou quando os auxílios são de montante muito reduzido, abaixo de 200 mil euros em cada 3 anos. Bom, mas se tivermos então um auxílio que preencha todos aqueles requisitos, o que é que deve acontecer? Uma hipótese, que é a hipótese do direito da Organização Mundial de Comércio, é, pura e simplesmente, proibir o auxílio. Na União Europeia, o auxílio não é proibido. O auxílio tem de ser autorizado pela Comissão Europeia. Portanto, o que sucede é apenas isso. Os auxílios apenas poderão ser atribuídos pelos Estados às empresas que pretendem beneficiar se essa entidade supranacional, que é a Comissão Europeia, autorizar essa concessão. A Comissão Europeia é um dos órgãos da União Europeia, é constituído por comissários que são independentes, que são designados por outros órgãos da União Europeia, onde estão representados os Estados e os cidadãos da União Europeia. A Comissão Europeia é, portanto, uma espécie de governo da União Europeia. Então, esse governo da União Europeia é que tem de autorizar a concessão de auxílios. Todos os anos, os Estados notificam à Comissão vários milhares de milhões de euros de projetos de auxílios. Muitos são autorizados, muitos não são autorizados. O que é que a Comissão vai fazer? A Comissão vai verificar se aqueles projetos de auxílio, apesar de poderem falsear a concorrência, não obstante, resolvem falhas de mercado. E, portanto, vai fazer um balanço económico entre as vantagens da atribuição do auxílio, económicas, resolução da falha de mercado, e as desvantagens do falseamento da concorrência. E a Comissão pode concluir que o balanço é positivo e então autoriza o auxílio, ou pode concluir que o balanço é negativo e então não autoriza o auxílio. E, portanto, qualquer Estado não pode conceder auxílios sem autorização da Comissão e, para isso, tem que notificar o projeto à Comissão Europeia. Quer os Estados, quer as regiões, os municípios, qualquer entidade pública ou entidades privadas controladas pelo Estado. Todas têm de pedir autorização à Comissão. Bom, o que é que sucede, o que é que acontece se um Estado atribuiu um auxílio a uma empresa sem pedir autorização à Comissão? Então o auxílio é ilegal. O auxílio é ilegal e a própria Comissão Europeia pode ordenar, se souber que esse auxílio foi concedido, essa é a grande questão. Os Estados, quando não notificam os auxílios à Comissão Europeia, não vão depois avisar a Comissão Europeia de que estão em incumprimento e, portanto, a Comissão Europeia tem de saber, pelos seus meios, que esse auxílio foi atribuído, mas se o souber, a Comissão Europeia vai ordenar, desde logo, que o auxílio seja suprimido, essa é a situação normal, que não seja atribuído mais, mas também que tudo aquilo que foi atribuído antes seja restituído ao Estado. Tivemos, há menos de um ano, uma situação muito interessante em que a Comissão Europeia ordenou à Apple que devolvesse ao Estado irlandês cerca de 11 mil milhões de euros, que corresponderá mais ou menos a 30 mil milhões de reais, que deviam ter sido pagos pela Apple ao Estado irlandês em impostos e não tinham sido. Não tinham sido porquê? Porque o Estado irlandês tinha dito que a Apple não precisava de pagar.
é um auxílio de Estado, mas não disse nada à Comissão Europeia, não pediu autorização à Comissão Europeia. Então a Comissão Europeia descobriu e agora ordena a restituição deste montante monstruoso, não é? Que a Apple terá de pagar. Naturalmente a Apple está bem aconselhada por advogados e já recorreu. Vamos ver qual é o resultado. E a Apple poderia, eventualmente, invocar alguns dos fundamentos de que já falaremos de seguida, para não ter de restituir todo o montante prestado. E aqui é que entra, digamos, mais a faceta agora de direitos fundamentais. Então, o artigo 16 do Regulamento da União Europeia 2015-1589, que é o regulamento que rege todo o procedimento de controlo da atribuição de auxílios de Estado, diz que a Comissão não deve exigir a recuperação do auxílio se tal for contrário a um princípio geral de direito da União. E, portanto, há princípios gerais de direito da União que podem justificar que o dinheiro não seja devolvido. Há dois princípios, entre outros, que são usualmente invocados. O da segurança jurídica e um que lhe está estreitamente ligado, o da proteção das expectativas legítimas. Relativamente ao princípio da segurança jurídica, ele teve aplicação, sobretudo, na criação de uma nova regra neste regulamento procedimental, que diz que a Comissão não pode exigir a devolução do dinheiro se tiverem passados mais de 10 anos desde que o auxílio foi atribuído. Portanto, há aqui um prazo, não é, de prescrição, não é, e visa-se garantir justamente aqui esta ideia genérica da segurança jurídica. O que tem sido mais invocado é a ideia da proteção das expectativas legítimas. A empresa que recebeu o dinheiro, podemos dizer a Apple recebeu o dinheiro, tinha expectativas legítimas de que, enfim, estava a agir de acordo com a lei. Não é? E se assim fosse, ou se assim for, não terá de devolver o dinheiro que lhe foi entregue. Bom, mas há aqui alguns aspectos fundamentais que foram esclarecidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o Tribunal Máximo da União Europeia. Atos dos Estados não criam confiança legítima. O facto de a Irlanda ter acordado com a Apple aqueles benefícios fiscais não serve só por si para criar expectativas legítimas. Porque isso é o que os Estados fazem quando querem fugir à aplicação destas regras de direito da União Europeia. Okay? Portanto, aqui o Estado é cúmplice da empresa. E, portanto, obviamente, aquilo que o Estado faz não pode ser considerado gerador de expectativas legítimas. Apenas as instituições europeias, quando atuam, podem criar expectativas. Se houve instituições como a Comissão, que, por exemplo, disseram que aquele auxílio era legal, não é? Que podia ser atribuído, não é? E se depois muda de ideias e conclui que afinal não podia, bem, aqui foi criada uma expectativa legítima por parte do beneficiário. Também, noutra situação, quando a Comissão é avisada de que, ou até é questionada pelas empresas beneficiárias e não responde durante um período de tempo muito comprido. Por exemplo, já houve um caso em que a Comissão Europeia demorou mais de 26 meses a dar uma resposta e considerou-se que os auxílios atribuídos naqueles 26 meses não tinham de ser restituídos. E, portanto, é quando as instituições dão algum tipo de garantia quanto à compatibilidade do auxílio com o mercado interno que criam expectativas legítimas. O Tribunal de Justiça tem também clarificado que só os beneficiários dos auxílios podem invocar essas expectativas legítimas, não os Estados, mas que, em qualquer caso, as expectativas não são legítimas se os Estados não tiverem pedido autorização à Comissão Europeia para conceder o auxílio. E as empresas têm de verificar se o Estado que lhes está a conceder o auxílio notificou esse auxílio à Comissão Europeia. E esta é, desde logo, a razão pela qual a Apple não vai poder invocar este argumento. É que a Apple devia ter verificado se a Irlanda
tinham não notificado esse auxílio à Comissão Europeia. A Irlanda não notificou, a Apple não verificou e, portanto, não tem expectativas legítimas. E, na verdade, isso leva-me às conclusões relativamente a esta minha intervenção. Dizendo que, em primeiro lugar, este controlo supranacional dos auxílios de Estado visa garantir condições de concorrência equitativas entre empresas de Estados diferentes. Portanto, o grande objetivo aqui é proteger as empresas concorrentes estrangeiras. Na União Europeia existe, portanto, um mecanismo em que todos os auxílios têm de ser autorizados pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia autoriza alguns, mesmo quando as empresas estrangeiras são prejudicadas do ponto de vista da concorrência, quando considera que há fundamentos económicos sólidos para essa concessão. Mas, e agora falando do princípio da segurança jurídica e das expectativas legítimas, para além do prazo de prescrição de 10 anos, que isso foi realmente um avanço importante na garantia da segurança jurídica das empresas, a verdade é que a invocação deste argumento das expectativas legítimas é muito raramente bem sucedida. São apenas 1 ou 2 os casos em que as empresas conseguiram evitar ter de restituir os auxílios ilegais que tinham recebido. Porquê? Porque as condições que o Tribunal de Justiça impôs para a invocação do princípio das expectativas legítimas são muito restritivos. E era isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem. Agradeço, então, a participação do professor Dr. Manuel Fontaine. Passo a palavra agora à professora Ana Tereza para que faça suas considerações sobre contratação coletiva, direito da concorrência e proteção dos direitos fundamentais. Olá, muito bom dia. Antes de começar com a minha apresentação, eu não posso deixar, em primeiro lugar, de apresentar os meus agradecimentos à Universidade de Mackenzie pela recepção tão gentil e tão calorosa que nos fez, a mim e aos meus colegas, e pelo convite que nos proporcionou para participarmos neste evento que trata de temas tão atuais e tão relevantes. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade para agradecer em particular à professora Sofia Paes pelo gentil convite que me dirigiu para eu acompanhar a ela e aos meus 2 outros colegas neste desafio. É para mim um grande prazer poder hoje estar na vossa presença para debater um tema que me é tão caro e que se prende então com a articulação entre a contratação coletiva, o direito da concorrência e a proteção dos direitos fundamentais. Começando por este aspecto dos direitos fundamentais, portanto, o direito de contratação coletiva é, no âmbito do direito português e não só, é um direito fundamental. Vem assim consagrado desta forma no artigo 56, número 3 e número 4 da Constituição da República Portuguesa e vem aí consagrado especificamente como um direito, liberdade e garantia. Portanto, estamos a falar de um direito fundamental que não possui cariz social. Integra-se nesta outra categoria de direitos fundamentais, que são direitos fundamentais que gozam de uma tutela reforçada, são direitos mais protegidos, digamos assim. O que significa que, portanto, não estamos a falar de um direito sob a reserva do possível, estamos a falar de um direito que é imediatamente invocável e aplicável a partir da Constituição. E isto significa também que qualquer restrição que se deseje impor ao conteúdo do direito de contratação coletiva tem de obedecer a um conjunto apertado de requisitos. Tem de ser uma restrição que obedeça desde logo ao princípio da proporcionalidade e tem de ser também uma restrição que deixe sempre salvaguardado o conteúdo essencial deste direito. E outro aspecto também particular, que vai ser relevante, como verão daqui a pouco, outro aspecto também particular do regime dos direitos, liberdades e garantias é que eles se inserem na competência legislativa reservada da Assembleia da República. Ou seja, sobre esta matéria, sobre a matéria dos direitos, liberdades e garantias, em princípio, apenas pode legislar a Assembleia. O Governo apenas o poderá fazer
quando estiver dotado da devida autorização legislativa para este efeito. Antes de prosseguir, eu queria só salientar também o seguinte: o direito de contratação coletiva, tal como se encontra configurado na Constituição, é visto primordialmente como um direito dos trabalhadores e não como um direito dos empregadores. Portanto, isto significa que, funcionalmente, estamos a falar de um direito que está orientado, desde logo, para a salvaguarda dos direitos e dos interesses dos trabalhadores. E é um direito que vai, então, permitir que os trabalhadores se apresentem sob uma frente coletiva a negociar com os empregadores. E isto coloca-os necessariamente numa posição muito mais favorável do que se eles tivessem de negociar individualmente, cada um deles isoladamente, com os empregadores. Porque a assimetria entre o poder negocial aqui seria muito mais visível e eles não estariam em condições de conseguir velar pelos seus interesses de uma forma tão efetiva. Encaminhando agora esta matéria para o âmbito da concorrência, eu creio que, e creio que concordarão comigo também, a proximidade entre a contratação coletiva e questões relacionadas com a concorrência é evidente. Em primeiro lugar, porque a contratação coletiva influencia desde logo a forma como as empresas concorrem entre si. A partir do momento que uma convenção vigora em todo um setor de atividade, vão ser fixadas determinadas condições laborais mínimas que todas as empresas desse setor vão ter de respeitar. E isto vai prevenir, desde logo, fenómenos como o dumping social. Este efeito, esta interferência da contratação coletiva no âmbito da concorrência já foi, aliás, reconhecida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, na altura ainda designado Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, no Acórdão Albany, onde se reconheceu realmente que havia este efeito, mas se entendeu também que esta restrição que a contratação coletiva configurava em relação à concorrência era uma restrição legítima, porque a contratação coletiva é um elemento essencial da política social que, por sua vez, também é um dos objetivos que a União Europeia deseja prosseguir. Para além de condicionar a forma como a concorrência entre os empregadores se desenrola, a contratação coletiva também influencia a concorrência entre os próprios trabalhadores. Porque, ao garantir que todos os trabalhadores vão ter acesso a um determinado número de condições, a um determinado conjunto de condições mínimas, isto vai evitar que eles tenham de concorrer entre si, sujeitando-se a condições menos favoráveis com o objetivo de se tornarem mais atrativos perante os empregadores. Agora, para que este efeito da contratação coletiva se possa verificar, para que ele possa ocorrer, é necessário que haja então uma aplicação uniformizada ou tendencialmente uniformizada das convenções coletivas no setor e nas empresas. Curiosamente, no nosso regime não estão propriamente reunidas, pelo menos à partida, as condições legais para que isto possa acontecer. Porque no regime português, a eficácia subjetiva das convenções coletivas rege-se por um princípio, que é o princípio da filiação. E de acordo com o princípio da filiação, as convenções coletivas apenas são aplicáveis aos trabalhadores que sejam filiados nos sindicatos que outorgaram essas convenções e também são aplicáveis apenas aos empregadores que subscreveram estas convenções ou que são filiados em associações de empregadores que o fizeram. Ora, acontece que em Portugal as taxas de filiação sindical dos trabalhadores são muito reduzidas. Não há dados oficiais, mas estima-se que as taxas de filiação sindical rondem 10, 9%, mais ou menos, dos trabalhadores. Portanto, à partida, aquela função a que eu me referi há pouco das convenções coletivas estaria bastante condicionada porque a aplicação direta das convenções é muito reduzida. E, no entanto, até recentemente, e vamos já perceber porquê, até recentemente a taxa de aplicação das convenções coletivas era muito elevada, rondava os 92%. E isto apesar de vigorar, repito, no nosso regime, o princípio da filiação sindical, conjugado com taxas de filiação muito baixinhas. Como é que isto era conseguido? Através de outra figura, através das portarias de extensão. Daí que, na expressão feliz de um professor trabalhista português, o professor Jorge Leite, as portarias de extensão fossem então, ironicamente, a verdadeira estrela do firmamento português da autonomia coletiva. Porque é através desta figura, que é uma figura de cariz administrativo,
É através desta figura que se vai conseguir levar a aplicação da Convenção a um conjunto muito maior de trabalhadores e de empregadores. Porque, e tal como refere logo o artigo 514 do Código de Trabalho, as portarias de extensão, vão alargar, vão estender as convenções coletivas aos empregadores e trabalhadores que estejam inseridos no âmbito do setor de atividade e do setor profissional daquela convenção coletiva. Portanto, era desta maneira que nós conseguíamos, então, a aplicação uniformizada, ou quase uniformizada, das convenções coletivas. Agora, apesar destas vantagens das portarias de extensão, nós não estamos propriamente a falar de uma figura consensual na doutrina portuguesa. Porque, da mesma forma que as portarias de extensão têm grandes vantagens, elas também têm associado um conjunto significativo de desvantagens. Começando pelas vantagens, começando pelos benefícios, desde logo, as portarias de extensão permitem eliminar aquelas zonas brancas de regulação que são criadas pelo princípio da filiação. Aliás, recorrendo a uma expressão de outro professor português também, elas permitiam evitar o desfrutamento excessivo dos trabalhadores e evitavam, também desta maneira, a concorrência desleal entre os empregadores. E mais, as portarias permitem o acesso ao direito de contratação coletiva, por parte de trabalhadores que, sem elas, se veriam excluídos do gozo deste direito. Porque, sobretudo, nas micro, pequenas e médias empresas, assiste-se a um fenómeno de subrepresentação coletiva dos trabalhadores. No contexto destas organizações, a presença sindical é muito reduzida. Quase não há representantes dos trabalhadores, não há delegados sindicais, não há comissões de trabalhadores e os próprios sindicatos não manifestam muito interesse neste tipo de estruturas empresariais. Preferem negociar com empresas maiores porque o retorno é muito maior, é muito mais imediato. As portarias de extensão, ao alargarem as convenções a todos os trabalhadores daquele setor, permitiriam então que estes trabalhadores, inicialmente excluídos, também pudessem gozar das condições, das cláusulas previstas nas convenções. Portanto, no fundo, as portarias permitem promover o direito de contratação coletiva. No entanto, também há muitas desvantagens, e desvantagens complicadas porque podem redundar também até na violação de direitos fundamentais. As portarias de extensão, desde logo, desconsideram a liberdade sindical em sentido negativo, porque vão levar a que se aplique uma convenção coletiva celebrada por um sindicato a um conjunto de trabalhadores que não se filiaram nesse sindicato e que podem não se ter filiado nesse sindicato porque não quiseram, porque não confiam no sindicato, porque não queriam ter uma ligação com aquele sindicato e agora vão ter de arcar com o produto da atividade negocial daquele sindicato. Por outro lado, também acarretam a desconsideração da liberdade de associação em sentido negativo, porque os próprios empregadores também se veem também se veem obrigados a aplicar convenções celebradas por associações de empregadores às quais eles não pertencem. Sobretudo, do ponto de vista dos trabalhadores, esta questão até poderia não ser muito complicada se as convenções apenas se traduzissem em vantagens. Mas não é o caso. Sobretudo a partir de 2003, em que se fez uma reforma nesta matéria, a partir de 2003, em Portugal, as convenções coletivas tanto podem fixar condições mais vantajosas como menos vantajosas para os trabalhadores, em relação àquelas que se encontram fixadas na lei. E para agravar este cenário, o regime português é um regime no qual vigora o princípio do pluralismo sindical. E, no entanto, não temos critérios de representatividade sindical. Isto significa que qualquer sindicato pode celebrar convenções coletivas. Inclusivamente, um sindicato, como também a doutrina de vez em quando refere, inclusivamente um sindicato anorético. Um sindicato que quase não tenha trabalhadores filiados, um sindicato que tenha um poder negocial dúbio, pode celebrar convenções coletivas e essas convenções podem depois ser estendidas a um universo muito superior de trabalhadores, com condições que muitas vezes poderão ser mais gravosas do que aquelas que vêm previstas na lei.
Depois, por outro lado, outro aspecto também complicado das portarias de extensão é que, enquanto o princípio de afiliação é um convite à sindicalização, o trabalhador sabe que só goza da convenção, das condições da convenção, se aderir a um sindicato. As portarias de extensão, ao permitirem que os trabalhadores acedam às convenções sem serem filiados, funcionam como um desincentivo à filiação sindical, o que pode enfraquecer ainda mais os sindicatos. E depois, por outro lado, as portarias também encerram um potencial de distorção de concorrência. Basta imaginar um cenário em que uma empresa de maior dimensão, de maior porte económico, celebra uma convenção coletiva na qual assume um conjunto de compromissos, um conjunto de obrigações. Obrigações e compromissos que essa empresa está em condições de satisfazer. Se esta convenção depois é estendida a todas as empresas daquele setor, será certamente estendida a empresas que podem não estar ao mesmo nível económico, podem não gozar da mesma capacidade para satisfazer estas condições e que depois se poderão ver em graves dificuldades para conseguir cumprir com essa convenção. Este último elemento em particular, esteve na mira das últimas reformas que nós realizamos em Portugal e que foram reformas realizadas para cumprir com os memorandos que nós celebramos com a Troika. Como é de conhecimento comum, Portugal atravessou recentemente um período de crise grave, complicado, e como condição para o financiamento externo de que nós necessitamos, celebramos um conjunto de memorandos de entendimento. E nesses memorandos assumimos o compromisso de realizar várias reformas. O direito do trabalho, obviamente, foi visado, as portarias da extensão foram particularmente visadas também. E então, no memorando, estabeleceu-se, entre outras coisas, que o Governo se comprometia a estabelecer critérios claros para o procedimento de extensão das convenções coletivas. E estabeleceu-se em particular que seria necessário atender à representatividade das partes e às implicações das extensões das convenções para a posição competitiva das empresas não filiadas, ou seja, as consequências das extensões para a posição competitiva das empresas que não as tinham celebrado, mas que agora iam arcar com a aplicação desse regime. E porquê é que os memorandos tiveram este cuidado? Porque até 2012, o procedimento, o poder de criar portarias de extensão era considerado pela doutrina portuguesa como um poder discricionário. A lei, o Código do Trabalho, regula muito pouco esta matéria e dá uma ampla margem à administração pública. O Código do Trabalho tem só 3 artigos sobre esta matéria e neles refere quem tem competência para criar as portarias de extensão, que é o Ministério do Trabalho. Diz que é necessário que as portarias se considerem justificadas com base numa ponderação de circunstâncias económicas e sociais, que é um pouco vago, e diz também que as portarias são subsidiárias em relação aos instrumentos negociais. Não dizia absolutamente mais nada. Portanto, isto significa que, nesta fase, era perfeitamente possível que a administração escolhesse livremente a convenção que queria estender. A fixação dos destinatários também ficava a cargo da administração pública e também nem sequer se regulava como é que este procedimento iniciava, a quem cabia o impulso inicial. Portanto, para se inverter esta situação, para se responder então às exigências dos memorandos de entendimento, em 2012 criou-se um diploma, a Resolução do Conselho de Ministros 90/2012, onde se veio então fixar um conjunto de critérios mínimos necessários e cumulativos para se emitirem portarias de extensão. E então, a partir desta altura, passou-se a exigir um conjunto extra de requisitos. Sujeitou-se a emanação, a criação de portarias de extensão a um princípio de pedido, ou seja, a partir deste momento passou a ser obrigatório que a extensão fosse precedida de um pedido por parte dos outorgantes da Convenção, um representante dos trabalhadores, um representante dos empregadores, e passou a exigir-se também que a parte empregadora signatária da Convenção tivesse ao seu serviço pelo menos 50% dos trabalhadores daquele setor de atividade. Apenas não se exigia, peço que desconsiderem aquela parte inicial, eu vou já referir-me a ela, apenas não se exigia então este requisito de ter ao seu serviço pelo menos 50% dos trabalhadores quando o pedido excluísse as micro, pequenas e médias empresas ou então quando o objetivo fosse simplesmente o de, no âmbito de uma empresa na qual a Convenção já era aplicável,
estender a convenção aos trabalhadores que até aí estavam isentos daquela convenção por não serem filiados no sindicato que a tinha outorgado. Os parceiros sociais não ficaram muito satisfeitos com esta alteração, porque, como vamos ver, a partir do momento em que estas regras entraram em vigor, o número de portarias caiu a pique. E então começou a assistir-se a um conjunto de pedidos por parte dos empregadores, por parte dos sindicatos, no sentido de se afrouxarem estes requisitos. E o Governo respondeu a estas solicitações através de um segundo diploma, a Resolução do Conselho de Ministros 43 de 2014, onde veio acrescentar aquele requisito que ali está, que é um requisito alternativo a este aqui, do ter ao seu serviço pelo menos 50% dos trabalhadores do setor. Portanto, passou a exigir-se que, das duas uma, ou a parte empregadora tinha ao seu serviço pelo menos 50% dos trabalhadores do setor, ou então, em alternativa, as empresas subscritoras, e peço desculpa, é um lapso, as empresas subscritoras da convenção, não do pedido, devem ser, as associações empregadoras devem ser compostas em pelo menos 30% por micro, pequenas e médias empresas. Portanto, houve muito este interesse em acautelar sempre houve muito, as necessidades, os interesses das empresas de menor dimensão e que podiam ser particularmente afetadas pela emanação de uma portaria de extensão. Quais é que são os problemas e quais é que foram as consequências práticas destas resoluções? Ora bem, começando desde logo por um aspecto jurídico, a constitucionalidade destas duas resoluções é algo duvidosa. Tal como eu disse há pouco, estamos em matéria de direitos fundamentais, estamos em matéria de direitos, liberdades e garantias. O que significa que, a respeito desta matéria, apenas pode legislar a Assembleia da República ou o Governo autorizado pela Assembleia da República. Não é o caso. As resoluções de Conselho de Ministros são regulamentos emanados pelo Governo, não são atos legislativos sequer. O facto de uma matéria se inserir na competência reservada da Assembleia não significa necessariamente que sobre ela apenas possam ser criados atos legislativos. É possível haver regulamentos, mas os regulamentos têm de ser regulamentos de execução e que apenas atendam a aspectos de pormenor, que venham desenvolver as opções primárias que já foram tomadas pela lei. Não foi o caso. A opção primária que tinha sido tomada pela lei tinha sido no Código do Trabalho o estabelecimento daquele modelo discricionário. As resoluções vieram alterar o modelo para a emanação de portarias de extensão. Passamos de um modelo discricionário para um modelo sujeito a critérios apertados. Houve aqui uma opção primária, feita através de regulamento, o que não podia ter acontecido. Portanto, em minha opinião, aquelas resoluções são inconstitucionais, orgânica e formalmente. Mas, além destes problemas, depois também houve as consequências práticas. Antes da crise, antes de se ter começado a discutir sequer a possibilidade de se intervir nesta matéria, o número de portarias andava sempre em torno das 100 e poucas. Por exemplo, em 2010 foram criadas 113 portarias de extensão. Em 2011, quando o cenário da crise se tornou mais evidente e quando se começou a falar em restringir as portarias de extensão, apenas foram criadas 17. Em 2012, quando foi criada a primeira resolução, 12. E por aí em diante. Só nos últimos anos é que se assistiu a um pequeno aumento, mas ainda longe dos números que anteriormente se verificavam. E isto significa, paralelamente, portanto, o número de portarias desceu bastante. Não sei se estão recordados daquele gráfico que eu mostrei inicialmente. O número de trabalhadores abrangidos pelos instrumentos, o número de trabalhadores abrangidos pelas convenções, quer diretamente, quer indiretamente, também baixou bastante. E aconteceu outro fenómeno curioso, é que o número de convenções também desceu bastante. E isto permite concluir que os empregadores, as associações de empregadores, não se sentem tão inclinados para celebrar convenções coletivas quando não têm a garantia de que as obrigações e os compromissos que estão aí a assumir vão depois ser estendidos aos seus concorrentes. Portanto, neste momento, a contratação coletiva em Portugal está em níveis muito baixinhos à conta destas dinâmicas. Para tentar resolver este problema, o Governo, agora muito recentemente, em junho, criou uma nova resolução que veio revogar as outras duas que eu estive aqui a expor. A Resolução 82 de 2017. E a filosofia que rege este novo diploma é diferente.
Agora, mais do que criar um conjunto de critérios que a administração pública, que o Ministro do Trabalho tem de seguir para criar portarias de extensão, mais do que fazer isso, agora o que se vem é dar um conjunto de orientações quanto aos elementos que deverão ser ponderados quando se toma a decisão sobre estender ou não uma portaria de extensão. Portanto, os critérios que vimos há pouco desapareceram. A única coisa que se exige agora é que, na tomada da decisão, na fundamentação da decisão de estender, se levem em conta estes elementos. Eu gostava de vos poder dar exemplos práticos da aplicação desta resolução, no entanto, até agora, ela ainda não foi posta em prática. Desde junho já foram emitidas portarias de extensão, mas, como elas devem ter sido ainda desencadeadas ao abrigo das outras resoluções, até agora elas apenas se sustentam nas outras resoluções. Por isso eu não vos consigo dizer neste momento como é que esta ponderação vai ser feita e como é que ela vai ser levada em conta, como é que estes critérios vão ser levados em conta na tomada da decisão sobre estender ou não estender. Queria só salientar, para terminar, que tudo isto, lá está, permite-nos concluir, eu creio, que há uma ligação muito próxima entre estas questões de trabalho e o direito da concorrência. E, a partir do momento em que a regulação do trabalho não leva em consideração estes aspectos, os objetivos da legislação depois acabam por não ser cumpridos. O objetivo de promover a contratação coletiva, que sempre deve orientar o legislador, que sempre deve orientar a atuação do Estado, pode ser posto em causa quando não se atendem a estas dinâmicas. Era isto que tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras. A senhora queria passar, então, a palavra agora ao professor doutor Marco Aurélio Florencio, agora a grafia correta, que vai tratar sobre a individualização da conduta anticoncorrencial para o exercício do contraditório. Bom dia a todos. Gostaria de saudar inicialmente o meu colega aqui de Mackenzie, professor Dr. Rodrigo Salgado, figura como moderador nessa banca, nesta mesa, o professor Dr. Manuel Fontaine, pela excelente palestra, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo a São Paulo, a professora doutora Ana Tereza Idem, uma excelente exposição, saudar o meu grande amigo, professor Dr. Fabiano Dolenque Delmasso, e ao organizador desse evento, o professor Dr. Vicente Bagnoli, que, além de ser um grande amigo, é um brilhante jurista e excelente advogado. O professor Vicente congrega qualidades técnicas e práticas que raramente são observadas aí nas plagas da seara jurídica. Para mim, cumpre dois objetivos. O primeiro, expor o tema que me foi convidado, né, o tema que me foi colocado, individualização da conduta anticoncorrencial para o exercício do contraditório. Em segundo, tentar adequar ao tempo do início das apresentações, que começaram um pouco tarde, e contemporizar aí para que a gente consiga chegar no evento, seja tão brilhante quanto começou, e no horário proposto. Então, não passarei mais de 15 minutos e colocarei aqui o alarme para me modular. Pois bem, nordestino funciona assim, não é no pau de cabresto, não é, professor Mário? Funcionamos muito bem nessa dinâmica, e não vamos fazer feio em São Paulo. A temática, ela reproduz duas discussões, que são discussões mundiais, pelo menos, sobre essa área dos países continentais e de tradição inicial do civil law. Tanto a União Europeia como o Brasil, a América do Sul, em especial, padecem desse fenômeno, que é um fenômeno hoje da sociedade complexa, que são esses ditos crimes societários em expansão. Não é? E aqui a gente tem dois pontos de partida importantes, que não são indissociáveis, pelo contrário, ou melhor, que não são separados, eles são indissociáveis. Uma é a questão sob a perspectiva do direito penal e a outra pela perspectiva do direito processual penal. O primeiro ponto que eu levanto à reflexão, que diz respeito especialmente para os crimes concorrenciais, um pressuposto necessário, que é a existência
quer do concurso de agentes, no nosso Código Penal previsto no artigo 29. É um crime de concurso necessário, porque, via de regra, os crimes concorrenciais, eu diria, pelo menos, o cartel é pressuposto necessário à existência de vários agentes para que exista, de fato, uma fixação artificial de preços. No dumping, não necessariamente, mas, no final das contas, como são grupos econômicos, terminam por serem crimes também de concurso necessário. Mas alguns tipos penais específicos, que são os crimes de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, que trata da reunião de 3 ou mais pessoas reunidas, né, reunião que estão dispostas para praticar crimes. Esse crime, ao meu modo de ver, exclui necessariamente o crime de cartel, porque, ou melhor, o crime de cartel exclui necessariamente o crime de associação criminosa, porque um cartel pressupõe, não é, uma associação de pessoas para o fim de praticar crimes, não necessariamente mais de 3 pessoas, mas pode incidir, o que me parece, no direito penal brasileiro, seria uma hipótese de bis in idem. E o outro, que mereceria uma reflexão maior para exercício de proteção de direitos fundamentais, a organização criminosa, até pela opção do legislador e do Poder Judiciário hoje no Brasil em atuar essa lei com um caráter muito mais prospectivo, ampliando principalmente a colaboração premiada como um dos meios de prova para outros crimes que não da organização criminosa, propriamente dito, e que isso remete a uma discussão também de individualização da conduta, porque, basicamente, todo crime societário ele é altamente organizado. Quer seja o crime tributário, quer seja o crime ambiental, quer seja o crime financeiro, e passa também pelo crime concorrencial. Essa organização é necessária, porque, primeiro, se precisa de vários saberes. A regulação, por exemplo, do cartel em moldes regionais, ele envolve crimes de licitação, porque, com a contratação na administração pública, essa subdivisão de regiões do país, um país do tamanho do Brasil, há essa preocupação, de fato, de não haver uma sobreposição e não ser colocado dentro de uma petição inicial acusatória crimes que, na verdade, só reproduzem o que, de fato, o próprio crime é. E talvez pela moda de utilizar o termo organização criminosa, basicamente, hoje, todas as denúncias práticas que nós vemos, vide a Operação Lava Jato e fazendo o corte epistemológico para os crimes de cartel, a discussão é sempre que há uma organização criminosa. Sempre há uma organização criminosa, sempre se busca a figura de um líder, sempre se busca a figura da estruturação organizada das tarefas, mas que me parece há uma sobreposição com o que, de fato, o próprio crime, que é objeto mesmo daquela demanda, se impõe. Então, essa individualização da conduta, e diz o professor Roberto Carvalho Veloso, que hoje ocupa a presidência da Associação dos Juízes Federais aqui no Brasil, ele é professor do programa de mestrado da Universidade Federal do Maranhão. No livro dele, Crimes Tributários, em especial na parte que ele trabalha sobre individualização da conduta para essa modalidade de crime, ele traz uma preocupação muito grande em que o membro do Ministério Público aqui no Brasil, não é, porque para esses crimes, na sua grande maioria dos casos, a competência para a proposição da ação é do promotor de justiça ou procurador da República, o Ministério Público tem uma obrigação de definir qual é a conduta de cada pessoa para que seja possibilitado o exercício do contraditório, para que aí a gente não caia numa violação de um direito muito importante, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz que aos litigantes, abre aspas, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Fecho aspas. Isso muito importante não apenas no direito penal, mas no direito administrativo, que no âmbito concorrencial com o CAD tem muito mais características de direito administrativo sancionador, e aí muito próximo às garantias do direito penal, do que, de fato, um direito administrativo como se pretende, pelo menos
legislador brasileiro quando editou a Lei de Corrupção, com a possibilidade expressa de uma responsabilidade penal, uma responsabilidade civil e administrativa objetiva, o que viola, de fato, todos os pressupostos e garantias constitucionais. E no corte do direito penal propriamente dito, o artigo 41 do Código Penal, ele diz que a denúncia é inepta se não descrever o que, de fato, cada acusado propôs. Então, propôs ou faz parte no crime. Então, aqui eu tenho duas preocupações em especiais. A primeira, processual, ou melhor, a segunda, processual, porque, de fato, a existência do crime precede o processo. Então, a primeira é penal e a segunda, processual. E a processual, de fato, sob um ponto de vista constitucional e legal, que, corriqueiramente, pelos julgados que nós vemos e pelas denúncias, porque as denúncias constantes no Brasil, constantes pelo menos o anterior Procurador-Geral da República, me causou espécie ler a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, com minhas reservas à pessoa, mas a figura do presidente da República me pareceu, abro aqui, uma leviandade por parte do Procurador-Geral da República, a violação ao artigo 5º, inciso 55, e ao artigo 41 do Código Penal, no exercício de sua função. De fato, colocou nomes genéricos, quem é o líder é fulano de tal, presidente da República, fulano, ciclano e beltrano foram pegos segundo colaboração premiada de ciclano de tal, fazendo isso, aquilo e aquilo outro. E, de fato, me parece uma grande história, me pareceu uma grande novela, que existem apenas mecanismos para a obtenção de prova, porque não podemos nos esquecer que a colaboração premiada é um meio para a obtenção da prova e não a prova propriamente dito. E uma denúncia que se sustenta através de indícios não é denúncia. E isso que se reflete, pelo menos no momento que vivemos hoje do país, no mais alto escalão de uma representação estatal, que são os seus líderes. Não é? Um presidente da República, um senador, ontem um senador da República foi afastado de suas funções, não é? Por decisão do Supremo Tribunal Federal, coloca em xeque a própria existência da República, penso eu. Isso reflete necessariamente nos crimes societários em escala menor. Eu vi atentamente um ponto por estar estudando por estar a estudar essa questão da individualização da conduta e de fato a capacidade de determinadas pessoas praticarem crimes. A palestra do professor Manuel Fontane, ela entra com um problema do Brasil em microestrutura, saindo da macroestrutura, com a questão da guerra fiscal. A guerra fiscal, onde a gente tem um órgão regulador, que é o CONFAS, onde todos os acordos de isenções e concessões de tributos precisam passar por esses órgãos, e os estados, violando esses acordos, concedem uma isenção de um tributo, ou uma concessão de um crédito tributário, que não é reconhecido por outro estado, e o empresário é punido em vez do agente estatal, o governador, porque se existir uma lei, e penso eu, como estratégia até, eu acredito que deveria ser chamado para o litisconsórcio passivo o governador do Estado e os deputados estaduais que assinaram, que formularam aquela lei, aprovaram e assinaram. Aquele empresário sequer poderia praticar um crime se não houvesse a lei. Mas o empresário é punido a partir dessa descrição genérica, que o acordo não foi proposto não foi validado pelo CONFAS, que o empresário não poderia circular com aquela mercadoria e que, por isso, ele está utilizando de meios ardis para sonegar o fisco daquele Estado que glosou o crédito fiscal. E poderia dizer, o que isso tem a ver com o direito concorrencial propriamente dito? Tem a ver porque muitas estratégias fiscais, elas reduzem o preço do produto e ocasionam, de fato, concentração no mercado por empresas que, por um planejamento tributário ilícito, terminam praticando verdadeiro dumping, porque ela baixa demais o valor do produto, contrário ao valor de mercado, mas porque está se valendo de uma sonegação fiscal. Então, a minha preocupação com bis in idem, a minha preocupação com os princípios fundamentais do direito penal e do processo penal, praticamente perpassam por um fenômeno que a gente vive hoje no Brasil, da violação do exercício do contraditório, da ampla defesa e, em consequência, do próprio devido processo legal. Hoje, para concluir, eu não tenho dúvidas que a criminalização das condutas da pessoa jurídica é um passo positivo para a própria preservação da pessoa jurídica.
Porque, veja a que ponto nós chegamos. A existência da criminalização de uma conduta é segurança para a manutenção da pessoa jurídica. Porque, por exemplo, com a lei anticorrupção, que garante expressamente, na epígrafe da lei e no artigo 1º, a responsabilidade administrativa e civil objetiva, pelo menos o processo penal vai garantir uma dilação probatória maior para o exercício de defesa no processo administrativo. No processo administrativo. Ou seja, todas as violações que são feitas no processo administrativo poderá ser garantida a produção de prova no processo penal, obviamente, se forem garantidos os princípios e pressupostos constitucionais. Com essa observação e intervenção, eu, de fato, finalizo tempestivamente a minha intervenção em 12 minutos, não é? Trazendo apenas a colocação de que, de fato, é um assunto que está me angustiando academicamente, porque no Brasil, hoje, eu posso dizer hoje, não é o Brasil, pelo menos que eu estudei na graduação, o Brasil hoje ele vive um problema de uma aglutinação do sistema político dentro do sistema jurídico. E é muito difícil para um dogmático atuar a partir dessa perspectiva, porque, de fato, lhe faltam armas jurídicas, principiológicas e normativas, né, em geral, de princípios e regras, tendo em vista que a decisão já é certa e, diria filosoficamente, antimemática. Ou seja, o resultado já é posto, busca-se apenas um arsenal retórico para justificar aquela conclusão que já foi colocada. Com isso, eu agradeço mais uma vez o convite, professor Vicente. Espero não ter decepcionado, não é, a todos pelo espaço de tempo. Obrigado. Muito obrigado, professor. Agradecer as palavras do professor Marco Aurélio e pela precisão temporal na exposição. Passar a palavra agora ao professor Fabiano para que faça suas considerações sobre a livre concorrência como princípio da teoria jurídica do mercado. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de parabenizar, agradecer a iniciativa do professor Vicente Bagnoli na organização desse evento, não apenas, não é, pela organização em si, mas também pela escolha do tema. Não é? Fico muito feliz de ter sido convidado para participar, porque acho extremamente interessante ser convidado para falar de temas que eu gosto. Não é? E, de fato, esse é um tema que eu gosto bastante. Cumprimento também o presidente da mesa, o professor Rodrigo Salgado. Cumprimento a todos os professores portugueses aqui presentes. Não é? Sejam bem-vindos, venham mais vezes e nos convidem também para ir lá. Não é? E cumprimento os professores. Cumprimento, né, os professores que farão as palestras posteriores, a todos aqui presentes, alunos de graduação, de mestrado, de doutorado. Não é? E, enfim, gente, dando continuidade aqui, saímos de um agradável sotaque português para um sotaque nordestino e agora caímos num horrível sotaque do interior do estado de São Paulo. Não é? Mas, enfim, não é assim que as coisas acontecem. Não é? O meu recado, gente, é bastante simples, porque analisar a livre concorrência, eu acho que as dimensões de proteção já foram muito bem tratadas aqui nas palestras anteriores, inclusive com uma questão extremamente específica, que é a questão dos auxílios, não é? Que nós trabalhamos bastante aqui na faculdade quando falamos de defesa comercial. Não é? Também é um tópico da concorrência que, às vezes, nós esquecemos. Não é? Então, eu falo para os colegas portugueses que, aqui dentro do Brasil, nós costumamos muito levar o tema de direito da concorrência único e exclusivamente quando nós temos abuso de poder econômico. As deslealdades competitivas e as técnicas ou as práticas de defesa comercial, como subsídios, imposição de cotas de importação e coisas do gênero, geralmente as pessoas esquecem que nós estamos trabalhando também com o direito da concorrência. Então, por isso, professor Manuel, foi extremamente interessante a sua palestra de trazer esse tema, não é, dessa maneira. Não é? O aspecto que eu gostaria de trabalhar, então, gente, é o seguinte, né? Vincular o direito da concorrência aos direitos fundamentais é difícil, não é? Quer dizer, é difícil quando você, de alguma maneira, vai esclarecer isso. Não é? Tanto é que a gente começa a falar da concorrência e nós esquecemos de fazer essa vinculação. Mas, quando eu recebi o tema,
eu comecei a refletir bastante a respeito disso, não é? E a reflexão ela sempre deve começar, né, para os que estão começando a estudar agora o direito da concorrência, deve começar alegando-se ou refletindo a respeito da importância da concorrência no mercado, não é? Então, já passamos daquela fase, não é, de que qualquer abalo na concorrência já significa um ilícito competitivo, não é? Porque esses abalos na concorrência eles vão acontecer frequentemente também por causas não ilícitas. Posso ter mercados monopolistas funcionando em plena eficiência, mas com uma competição em potencial, mas com condições de formação de uma estrutura de mercado competitiva do lado da oferta, né? Então, isso eu acho que é extremamente importante, mas, em regra, né, conforme o maior número de competidores ou quanto maior a competição, ela funciona eficientemente como um marcador de que aquele mercado vai bem. Então, acho que a concorrência é uma enzima que nós encontramos no mercado e que, quando ela existe, nós entendemos que aquele mercado está bem de saúde. Não é? Isso não quer dizer que, se ela estiver faltando, que nós teremos algum problema, mas vamos ter que fazer uma investigação, um diagnóstico um pouco mais profundo. Não é? Mas um ponto muito interessante, e aí eu iria, né, para algo que aqui dentro do Brasil ocorre com uma frequência, né, muito grande, que é a questão dos cartéis, para que a gente possa identificar essa questão dos direitos fundamentais, né? Então, quando nós refletimos sobre a concorrência, muitas vezes nós falamos, qual é o bem jurídico tutelado? É a própria concorrência, são as estruturas competitivas de mercado, é o consumidor, é a coletividade, é todo mundo, não é? Então, a gente acaba encontrando algumas dificuldades nesse sentido. Mas, para ver apenas essa dimensão de proteção do consumidor, não é? Nós, pelo menos, tivemos uma manifestação recentemente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, de que, no caso dos cartéis, nós vamos começar a ter a possibilidade de identificar matematicamente qual foi o prejuízo que foi gerado para os consumidores em virtude daquele cartel. Ou seja, não é? Quando existe um cartel, por exemplo, de qualquer mercadoria, de qualquer bem, ele prejudica a minha condição de consumidor, ele prejudica esse direito fundamental, lá do artigo 5º da Constituição? Ele prejudica. Tá. Tem um interesse público de garantir as estruturas competitivas de mercado que vai tomar uma medida contra isso. Agora, qual é a minha condição, por exemplo, de ser ressarcido dos prejuízos que eu sofri enquanto consumidor daquele produto que era vendido por um mercado cartelizado? Bom, que eu vou ter esse prejuízo, não tenho dúvidas. Eu poderia entrar, então, com uma ação de indenização. Como que eu faria a prova desse valor? Então, quer dizer, isso seria algo extremamente difícil. Mas agora, né, não vamos saber se isso vai ser possível ou não, o CAD acabou se comprometendo a fornecer essas provas que são levantadas nos processos para a punição de cartel, para que os consumidores envolvidos, diante dessa matemática que já foi feita, desse cálculo que já foi feito do tamanho do prejuízo, possam ingressar em juízo e exigir, não é, das empresas cartelizadas aquele valor que foi cobrado a mais. Não é? É óbvio que isso vai ser, não é, um caos se de fato acontecer, não é? Porque, com certeza, vai ser, enfim, algo extremamente complicado para o funcionamento de mercado, mas, ao mesmo tempo, enfim, nós não podemos dizê-lo que seria injusto, não é? Mas, enfim, e dentro dessa condição, há muito tempo eu não via um certo progresso, não é, tanto no direito da concorrência quanto no direito do consumidor, não é, que pudesse trazer coisas novas e opções novas para que nós pudéssemos, de alguma maneira, de forma mais efetiva, garantir não apenas a concorrência, mas os direitos do consumidor. Não é? Então, é claro que o
o mercado brasileiro, os ofertantes aqui dentro do Brasil, vão ter que se organizar em relação a isso, porque se realmente nós começarmos a promover, e nesse caso as ações coletivas seriam perfeitas, né, isso vai representar para os mercados cartelizados um grande problema. Claro, ainda continua tendo a dificuldade de prova, nós ainda acabamos tendo uma série, depois a própria possibilidade de efetivação, né, do recebimento daquela determinada indenização, mas, enfim, funciona como um ponto interessante para a gente entender essa vinculação do direito à concorrência com a proteção de direitos fundamentais, né? Então, é algo que já poderia ter sido feito, mas que, enfim, existe essa proposta de ser feito. No mais, gente, para não me estender, eu gostaria apenas de agradecer mais uma vez o convite. Enfim, temos... Sobre consumidor e concorrência, aqui dentro do Brasil, nós ainda somos extremamente imaturos, não é? Então, como eu e o professor Vicente, às vezes falamos em sala de aula, né, na matéria Teoria Jurídica do Mercado, é extremamente comum, né, os nossos clientes chegarem no escritório e falarem que estão fazendo um acordo restritivo de concorrência, como se fosse algo extremamente normal. Mas qual é o problema? Por que eu não posso acordar preços com os meus concorrentes? Por que a gente não pode... Eu estou no mercado, o mercado é uma guerra, né? Então, quer dizer, nós ainda estamos numa fase de imaturidade muito grande, mesmo com todo o desenvolvimento que nós tivemos no direito da concorrência da década de 90 para cá. Em relação ao direito do consumidor, a mesma coisa, né? Mas, enfim, confio no amadurecimento nosso como consumidores, como, enfim, participantes desse mercado, para que, enfim, a gente tem que passar por uma série de modificações importantes aqui dentro do Brasil, nos mais variados sentidos. Enfim, gente, era só isso que eu queria incomodá-los. Bom dia a todos. Queria agradecer as palavras do professor Fabiano. Dado o adiantado da hora, gostaria, então, de desfazer a mesa, agradecer novamente a presença dos nossos convidados, nossas convidadas. Um prazer tê-los conosco.